Olá, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação que vamos mais uma vez refletirmos juntos sobre os Evangelhos de Jesus. Vamos pedir nesse instante a assistência espiritual que tanto necessitamos. O auxílio dos auxiliares invisíveis, nossos anjos da guarda e ao nosso Mestre Jesus de Nazaré, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima. Paz e bem em todos os lares aqui representados na noite de hoje. Meus amigos, hoje nós vamos, já no final de etapa do ano de 2023, fazemos a nossa última reflexão do ano. No mês seguinte, em dezembro, nós já teremos, na semana que vem, o mês de Jesus com convidados especiais, pessoas muito queridas, que vêm nos honrar com suas presenças na sala virtual Maria de Nazaré. Desde já, sintam-se convidados. Mas hoje, porém, nós queríamos deixar uma lembrança muito boa, uma mensagem de fé e de esperança. Mas esperança não do verbo esperar, esperança do verbo esperançar. E é que nós vamos sentir a presença do nosso Cristo, o nosso Cristo interno fluindo, brilhante, refulgente, nos dando otimismo, sensação de paz e vitória em todos os dias de nossas vidas. Esta é a proposta da mensagem de Jesus. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre nós mesmos. Então vejamos bem, hoje nós vamos repassar aquele momento de Jesus na estrada de Emaús. Momento em que os discípulos queridos, saudosos, tiveram uma experiência pessoal. Observem, nós vamos aqui tratar de uma experiência pessoal com Cristo. Então, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 35, Lucas nos diz que dois homens caminhavam desiludidos após a morte de Jesus. Caminhavam tristes, porque viram morrer as esperanças que tinham depositado em Jesus. Observem, meus amigos, eles estavam tristes, desapontados, desesperançados, porque eles colocaram a sua esperança, o futuro e a vitória de suas vidas na pessoa do Cristo. E este era um momento bastante difícil. Então diz-nos lá os evangelistas, os comentaristas, que a cruz erguida no Calvário representa para estes homens o sinal mais eloquente de derrota que não tinham previsto. Observe que aí há uma expectativa e eles não previram esse desenlace tão triste, tão doloroso, não só na trajetória de um Cristo, mas na vida de todos aqueles que seguiram a Jesus, que aprenderam a amar a Jesus. Então este encontro com Jesus entre estes dois discípulos parece casual, mas nós já aprendemos aqui que o acaso não existe. O acaso não existe, meus amigos. Então, caminhavam pensativos e um desconhecido se aproxima. Ora, quem era esse desconhecido? É Jesus, mas eles não o reconhecem. Nós já colocamos isso aqui em momentos passados, não vamos repetir, viu? Porque já foi aqui descrito. Vamos só tomar esse momento, este aprendizado na estrada de Emaús. Então Jesus começa logo a sua terapia da esperança. Ora, aqui eu queria fazer uma observação. Não se
seria propriamente uma terapia. O Evangelho de Jesus não é só terapêutico. É muito pequeno essa visão terapêutica. É um processo educacional e libertador. Que nós não fazemos ideia do quanto nós ganhamos com estes ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Não fazemos, ainda não. Então veja bem, o que é que Jesus faz? Antes de tudo, Jesus pergunta para eles, porque eles estavam tristes. Embora Jesus soubesse o motivo da desilusão, mas permitiu, provocou que eles falassem da sua amargura. Aqui nós vamos vendo um momento de confissão. É nesse momento que nós confessamos a nós mesmos ou ao outro as nossas dores e passamos a repartir o peso de uma culpa, de uma tristeza, né? De tantos desencantos. Dividido, o caminho fica bem melhor, bem mais fácil de percorrer. Então, o resultado é uma confissão. E aí, alguns comentaristas nos chamam a atenção. Eles dizem, eu achei muito bem a propósito nesse momento. Essa confissão mais se parece com um refrão da existência humana. Nós esperávamos, nós esperávamos que acontecesse dessa forma, mas foi tudo tão diferente. E a gente sempre diz, olha o refrão, não foi como eu pensava que fosse. Nada aconteceu como nós planejamos, como nós desejávamos. Não é assim? Mas, porém, e a gente está sempre caminhando desapontados e criando sempre expectativas, mas não cobrando uma postura interna, que é essa postura que a esperança, que essa conexão vai nos ensinar. Não é um milagre que venha de fora. Estamos sempre buscando um Cristo para colocarmos uma cruz nos ombros. Estamos sempre buscando um Salvador que venha nos salvar de nós mesmos, das nossas desditas pessoais. Mas até quando, meus amigos? Até quando nós vamos pensar, refletir e agir assim? No fundo, nós somos como esses discípulos. Né? Veja bem, e pensar que muitas vezes nós nos encontramos a um passo da felicidade. Olha, eles estavam juntinhos de Jesus. E muitas vezes ficamos desiludidos. Não vemos, não sabemos ouvir. Ainda estamos cegos, porque a visão física, ela só nos mostra o resultado. Ela só nos mostra aparências. A nossa visão física não nos mostra a origem daquilo que nos é apresentado diante da vida, diante dos homens. É preciso atinar e trabalhar mais ainda esta visão espiritual. Perceber além das aparências. Então nós vamos ver que a verdadeira esperança também passa por derrotas. Então, o encontro de Jesus com estes dois discípulos é rápido, porém decisivo na vida daqueles caminhantes. E aquela festa de Páscoa, que deveria entoar o cântico da libertação, ao invés disso, transformou-se no dia mais doloroso da vida deles. Agora, vamos ao simbolizado espiritual, que é muito importante para nós neste momento de fim de ano. Eles desceram a Jerusalém. Observe o significado de Jerusalém, eu não vou dizer. Até o caminho de Emaús. Olha, desceram, abaixaram o padrão vibratório através da tristeza, da saudade, do desânimo, do desencanto e do desapontamento. Mas agora nós vamos aqui refletir no segundo momento. É para que a gente possa se encher de energia para essa próxima etapa que está chegando.
não é? Mais uma etapa de vida. O tempo é o mesmo, o tempo é o mesmo, não muda nada, não muda nada. Talvez as circunstâncias não sejam e não serão as mesmas. Então aqui nós estamos caminhando, vivenciando uma experiência direta e pessoal com Cristo. Porém, não devemos nos acomodar, nós já falamos, esperando que o auxílio venha sempre do alto. Precisamos fazer alguma coisa, ou melhor dizendo, fazermos a nossa parte. Vamos fazer aquilo que nos cabe, porque está fora de nós não nos pertence, só nos pertence o que está dentro de nós. É isto que nós vamos administrar. São esses conteúdos anímicos, enriquecedores, que nós precisamos trabalhar firmemente, mas conectando-se com a esperança. Olha, meus amigos, o que é a esperança? Diz-nos aqui alguns autores, e nós tomamos um exemplozinho na noite de hoje, que a esperança pode ser considerada como um dos recursos, não todos, né, que orienta o barco da nossa vida. E sem ela passaremos a ser, pouco a pouco, um capricho das circunstâncias. Então, olha aí, o recurso que vai nos orientar o barco da nossa vida. É este barco que nós vamos guiar, é este barco que nós vamos conduzir, mas conectando-nos à esperança. Então, somos nós que, com vontade, nós chamamos aqui bem atenção para essas duas palavras, vontade e habilidade. Temos que assumir o desafio de mudar este ecossistema emocional. Olha que interessante, vocês não acham? Que não querem enfraquecer para dar lugar a um novo ambiente, a uma nova ambiência psíquica. Aí dormimos na tristeza, no desencanto e ficamos naquele estado acomodados. Em outras palavras, não desejamos sair deste conforto, desta zona de acomodação, desta zona de conforto. E isto é bastante frequente entre nós. Então, algumas considerações, antes da gente chegar aos itens principais, nós podemos ver na noite de hoje. Por exemplo, o que é que nos faz perder a esperança? Diga aí. Para você pode ser que não, mas para muitos a morte de uma pessoa querida. Uma separação permanente, outro exemplo. A perda de um emprego, resultados ruins em alguma prova ou exames, em concursos e tantas outras situações. Então, o que é que vai acontecer? Nestas situações, o que acaba com a esperança? O que é que vai acabar, detonar a nossa esperança? A sensação da falta de controle, de recursos ou aptidão. Isso mesmo. O que destrói então a esperança é a sensação de que não contamos com recursos para conseguir o que pretendemos ou impedir o que tanto tememos. Perceberam aí? É preciso tomar consciência disso. Primeiro a gente toma consciência de o que é que nos faz perder, balançar deixar essa nossa esperança doente, né? Não é que ela desapareça, que ela morra. Ela está lá adormecida. Ela vai ficar adormecida assim. Então, poderia ser também a elaboração do ato de pensar que não prejudique o elo da nossa história vital. Aí, a gente pode se perguntar, será que o mundo vai se acabar se eu não conseguir o que tanto quero? Vamos perguntar nesse finalzinho de ano, viu? Nós já estamos todos estressados, eu acredito que muita gente está cansada, a gente sabe disso. São momentos difíceis, desafiadores. Não é que sejam os momentos piores, não. Nós temos muitas conquistas, mas os momentos são momentos decisivos. Então a gente vai pensar, é somente uma meta que me define?
não é? Você tem uma meta, tem um objetivo, mas é só isso que te define? E o que mais? Né? Observe, é comum que nestes momentos a nossa autoestima acabe danificada. Também, consequentemente, o psicológico e o físico. Então, isso é algo que pode acabar afetando a nossa saúde, olha lá, e as nossas relações interpessoais também. Isso é muito sério, é preciso que estejamos atentos. E nós não vamos dizer a palavra-chave ainda. Ainda temos uma palavra aqui bastante importante para este momento de conexão com a esperança, do verbo esperançar. Então vocês podem se perguntar na noite de hoje: e o que fazer para se conectar com a esperança? Nós trouxemos aqui alguns itens, alguns registros, alguns recortes para a gente refletir na noite de hoje. É importante não seguir o caminho da autodestruição. Tristeza, desânimo. Então, como aqueles discípulos, não siga o caminho de Emaús. Não abandone a Jerusalém. Lá no alto, não desça tanto. Não há necessidade. Nós temos caminhos radiantes. E é o caminho que nós vamos agora tentar percorrer com Jesus. Então, diz alguns estudiosos, psicólogos, terapeutas, estudiosos do comportamento humano. Eles nos dizem o seguinte: aprenda a priorizar. Então, vamos começar neste ano que está iniciando, não é? A atentarmos para as prioridades. Vamos priorizar. Contar com uma boa escala de prioridades vai nos ajudar a aceitar o fracasso de forma saudável. Esse é um item bastante importante. Priorize suas metas, seus objetivos. Rodeie-se de positivismo. É importante alimentar emoções positivas para evitar a desesperança. Então, o estado mental positivo é a base da esperança. Será muito mais resistente a todas as impossibilidades e fracassos. Olha aí a resistência. Pense positivamente, como diz lá o professor Pastorino. Pense positivamente, porque você vai estar muito mais resistente a todos esses supostos fracassos. Porque, na verdade, a gente vai chegar a concluir que não é tanto fracasso assim como a gente pensa. Outro item, recupere o controle. No controle do barco das suas emoções, no controle do barco da embarcação da sua vida. Não entregue o comando para outros. Não entregue. Não abandone este controle. Então, quando sentimos desesperança, a tentação é de nos deixar levar pela sorte, não é? E pode ser muito grande essa tentativa. Não vou tentar sorte, não é por aí. Então, a sensação de não ter nada sob controle se traduz em inquietação. Aí a gente começa a ficar inquieto. Agora, esta inquietação, a gente corre o perigo de começar a controlar a vontade de Deus. Olha, Deus, eu te esperei tanto, você não me ouviu. Você não está vendo as minhas necessidades. Pai, o que será de mim? Olha a cobrança, tá entendendo? O controle tem de ser seu. Não é controlar a onipotência, a onipresença divina em nossas vidas. É fazer um controle de dentro para fora. Então, não é controlar o que está fora, pois nós só possuímos, como nos diz Emmanuel, no Evangelho passado, o que está dentro de nós. O homem não aprendeu ainda a possuir. Possuir fora não é nosso, possuir dentro sim, está no nosso controle, está sob o nosso comando.
Então nós vamos ver que nestes momentos é importante lembrar que, na verdade, nós conseguimos controlar boa parte daquilo que acontece conosco, mas nem tudo, nem tudo. Não vamos ficar doentes por isso, nem ansiosos. Então, como é que nós vamos então traduzir? Vamos fazer um amarrado dessas ideias. Que alguns exercícios simples e úteis podem nos ajudar a conectar-se com a esperança. Vamos ver esses exercícios? Porque, olha, nós cristãos estamos tão condicionados a orar e achamos que vigiar é ficar olhando, esperando o perigo. Não! Não é só a oração, não é só a teoria, não é tão somente ouvir belas e boas palestras. Ficamos só no plano teórico. Nós precisamos partir para um nível de consciência exterior, para a vida física. Precisamos ser mais proativos e não ficar apenas no mundo das ideias. Então, uma das orientações que nos chegam, muito oportunas, é a questão da preguiça. Então, diz, lute contra a preguiça, mas é preguiça mesmo. Não é aquele desânimo passageiro, é aquela preguiça bem preguiçosa, bem sonolenta, né? E que a gente se acomoda. Então, por mais atrativa que pareça, a preguiça, ela contribui para a frustração. E muitas vezes nós nos sentimos culpados por não ter feito o que deveríamos fazer. Então, cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça. Outro itemzinho, são sugestões práticas, minha gente. Nada de fórmulas miraculosas. Sugestões é muito importante. Coloque seus objetivos no papel. Rompeu o ano, não é isso? Aí a gente joga vida nova, tudo novo. Mentirinha. Não tem nada de vida nova, não tem nada de tudo novo. A vida continua no ritmo em que nós paramos. Então não pare. Continue sempre aprimorando e aperfeiçoando esse seu ritmo de trabalho, de atuação diante da vida. A vida continua. Não existe nenhuma outra vida depois que a gente morre. Você imagine outro tempo enquanto nós estamos vivos. Isso tudo é falácia. Isto tudo é falácia. Então vamos ficar atentos. Ver por escrito aquilo que queremos cumprir vai nos dar motivação. Você registre, bota os objetivos, coloca as metas e comece a priorizando. Se organize. É tempo de estarmos organizados. Os desorganizados e desatentos ficam sempre para trás. Na fila do progresso humano, na fila da evolução. Outro item que é preciso importar-se. Conecte-se com a natureza. Ai, a natureza é uma festa. Escapar para a natureza leva a uma desconexão do que é negativo. Vá passear diante do mar. Vá numa praia. Observe, caminhe entre as árvores, respire e conecte-se com a criação divina. Observe que há ambientes dentro de casa, sobretudo, que estão com energias viciadas. Então é preciso sair para reciclar também esta nossa energia. Outro item, ouça músicas que passem positividade. Aí você diz, mas não tenho tempo, não tem tempo, não. Arranje um tempo para apreciar as coisas boas. Arranje um tempinho, 5 minutos para meditar. 5 minutos. 2 ou 3 minutinhos lavando o prato, botar música. Quantas vezes eu planejo na cozinha da minha casa lavando o prato? As ideias chegam maravilhosas, a água está correndo, eu estou lavando o prato, estou fazendo e pensando e meditando. Está entendendo? Então, a vida é isto, é movimento, é movimento. Então, pare, porque a música, ela nos afeta muito, de uma forma muito significativa. Por isso é que nós podemos usá-la também como instrumento de cura. Então, escolha algo
que aumente o seu ânimo. Agora, não fique agora lamentando as músicas que o falecido gostava de ouvir. O lugarzinho que o falecido, que o amor que lhe desapontou, costumava lhe levar. Não é por aí. Vá a lugares novos. Conheça pessoas novas. E ouça, sobretudo, músicas que sejam do seu agrado. Que seja do seu agrado. Entendeu? Não é que agrade a mim, que agrade a você, que você sinta que é aquele astral. Não é? É bem por aí. Comece o ano com música bonita. Com música que você gosta, que você aprecia. Olha que interessante. Comece o ano planejando, botando seus objetivos no papel, por ordem das prioridades. Outro item, exercite-se e treine o corpo. Ah, esse aí é um pecadinho que eu carrego, confesso para vocês. Treinar o corpo, exercitar, a gente se acomoda mesmo. Então, ao fazer isso, você também está treinando sua mente e relaxando-a. Ora, existem substâncias relacionadas com a felicidade, como a dopamina ou as endorfinas, que o nosso corpo libera durante e depois dos exercícios. De muitos exercícios, uma caminhada ao ar livre, tá vendo? Olha, você vai trabalhando com os chakras básicos, os centros de força, movimenta a perna, movimenta a pé, toca o pé no chão. Não é só da cintura para cima, da cintura para baixo é muito importante. Quando é que nós vamos ficar atentos a isto? É preciso viver com qualidade, alimentar-se bem. Então, nosso corpo libera essas endorfinas, né? E essas dopaminas, vocês já viram? Até quando nós praticamos atos de bondade, o cérebro lá responde. Isso tudo vai para a corrente sanguínea. Então essas substâncias vão ajudar a melhorar o nosso humor e vão melhorar a nossa autoestima. Perceberam? Agora ficar tomando pílulas, remédio, tome só, em último caso. Se puder recorrer à música, ao exercício, à natureza, faça. Quem é que não pode fazer? Faça. Faça porque é muito importante. E agora, outro item, descanse. Descanse. Assim como a falta de exercício afeta negativamente nosso humor, o sono também o faz. Olha, essa semana, na quarta-feira passada, nós deixamos uma mensagem da veneranda Joana de Anjos sobre o sono. Sono e repouso. A importância do sono na nossa vida. É importante, muito importante. Então, se nós descansamos de forma inadequada, nossa mente e nosso corpo ficarão menos ágeis e mais indispostos dia a dia. Então, trata-se aqui de nos preocuparmos com a nossa saúde física, mental, evitando a tentação de alimentar estados negativos. Aí a gente vai se conectar com a esperança. Bonito, bonito. Mesmo, verdade verdadeira. Por outro lado, pensemos que muitos deles, veja bem, desses estados negativos, eles são inevitáveis e fazem parte do caminho natural em direção a qualquer meta. Você tem desapontamentos, vai ter momentos que são negativos, você só não vai estacionar neles. Perceberam qual é a proposta? Então vamos nos conectando à esperança. Esperança de uma vida boa que continua. E retornando a Jerusalém. A Jerusalém dos nossos dias. A Jerusalém da alegria, da felicidade, da contemplação amorosa com o divino. Afastando-se da estrada de Emaús. E depois desse encontro pessoal com Jesus, meus amigos, é natural que estejamos mais dispostos a alimentar a nossa alegria. E assim estabelecemos a conexão indispensável com a esperança, vivendo um dia de cada vez. Observem,
não é ansiedade, vivendo um dia de cada vez, assumindo o controle da embarcação da nossa vida, com a força que só a fé, a esperança nos habilita. Vamos em frente, vamos seguir com Jesus sempre. Neste ano que está começando, que já está dando seus primeiros sinais, vamos entrar com o pé direito, com o olhar para frente, olhar de águia, mas com a profunda esperança de que estamos vencendo e que estamos cada dia melhores do que o que fomos ontem. Agradeço a vocês de todo o coração pela assistência que nos tem dispensado. Continue aqui no nosso canal, nós temos boas propostas para o ano que vem e estamos fazendo neste momento um convite muito especial para o mês de Jesus, quando teremos aqui música bonita, gente bonita e gente amiga e amorosa que vem trazer o seu recado de Jesus para a humanidade. Na sala virtual Maria de Nazaré, e Nossa Mãe Santíssima estará recebendo todos eles. E eu convido vocês também, vamos recebê-los com nosso carinho, certo? A mensagem deste ano de 2023 com Jesus é muito bonita, é cheia de esperança. Vamos lá, em frente, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos, Senhor, a presença de luz em nossa família. Todos aqueles que de nós se aproximam, todos aqueles que aqui vivem. Que essa paz, essa tranquilidade permaneçam em nós, hoje e sempre.